Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram que são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Muito bem, pessoal, estamos aqui com um convidado ilustríssimo, conhecido internacionalmente, o Henry, já foi em vários programas de televisão aí, né, do SBT, de todas as emissoras, e hoje está aqui nesse humilde canal. Queria agradecer ao Henry pela humildade aí, né, de participar. Tem muita gente aí do nosso próprio meio que não participa, mas ele chegou e solicita através da irmã aí, a Sinoê, né, a sua discípula. Cara, eu estou muito emocionado e pela primeira vez estou nervoso para fazer uma live, né? É muito interessante. Queria agradecer ao Henry, que não teve preconceito nenhum, porque o nosso canal é uma temática mais cética, né? Então, fique à vontade, fique à vontade. Eu falando de cético, eu quero dizer o seguinte: eu já falo isso há mais de 40 anos, que os ateus, os céticos, que não são ideológicos, que o cético, o ateu ideológico, ele tem um bloqueio, um impedimento de vislumbrar o cosmos. Agora, o ateu, que é ateu apenas porque não aceitou, não se curvou a esse deusinho inventado pelos homens, ele é um ser que ama a liberdade, que pode muito mais rapidamente vislumbrar o cosmos, o eterno, o infinito, do que os fanáticos de religião, do que os escravos de cabresto religioso. Então, fique à vontade, eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Compreendo todas as pessoas, dos porquês de cada um, só que a minha missão aqui é despertar as consciências. Importa ou não, creia ou não no que eu falo, eu tenho que cumprir a minha missão. Mais adiante, que está no decorrer da entrevista, melhor poderei me esclarecer. Fiquem à vontade, que venham as perguntas. Excelente, Henry. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez agradeço. Você é uma pessoa muito conhecida. Desde de menino aí eu assisto você na televisão. E você é um cara de coragem, né? Isso aí não tem dúvida. E tem tantas perguntas que eu não sei nem por onde começar. Bom, vou começar pelo óbvio, né? Por que você gosta que chame de Henry e não de Jesus? Porque Jesus é um nome obsoleto, né? Jesus é um nome que usei no passado, ninguém é obrigado a crer. E, então está sendo usado, está babujado Jesus, usado por todos os falsos profetas da era cristã, a começar por Paulo. Então, o meu pai disse que eu devo me apresentar com o meu novo nome, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Henry. Nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Eu sei que tem muitas pessoas, e é óbvio, que duvidam até que eu existi. E eu compreendo também isso. Porque depois de tanta mentira, tanto charlatanismo, em nome de Deus e em nome de Jesus, inclusive hoje em dia Jesus é nome até de cachorro. Por isso que eu prefiro que me chamem de Henry. É até uma piada com um cachorro chamado Jesus. Então, como eu disse, qualquer espertalhão, qualquer malandro que quiser sugar, churupiar, chantagear o dízimo dos incautos, se apresenta em nome de Jesus. Então, espero que, pelo menos resumidamente, puder te explicar o motivo pelo qual meu pai disse que eu devo sempre me apresentar como Henry. Ah, detalhe, Henry é meu nome oficial. A Justiça do Brasil, depois de um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal, reconheceu às autoridades que meu nome é Henry Cristo, oficialmente no documento. Tenham todos a minha paz.
Ô Henry, aproveitando aí, você falou aí, né? Você acha que Pilatos foi injusto com você lá no passado? Não diria injusto, né? Ele cumpriu o papel dele, né? Ele estava lá com uma marionete, né? Ele não era alguém eleito, ele era uma marionete, foi nomeado por Roma, estava lá para quem aparecesse na frente dele. Então, ele foi considerado o juiz mais injusto de toda a história, porque ele disse publicamente que não encontrava nenhum defeito em mim, nenhuma falha, nenhum pecado. Aí depois, se ele não encontrar nenhuma falha em mim, por que covardemente mandou me açoitar para acalmar o povo? Ora, se ele era o interventor, se ele tinha autoridade, tinha os soldados romanos com ele, não precisava me açoitar para acalmar o povo. Aí o lado idiota da parte dele. Que quem quiser entender, entenda. Há quem idiotizado, já disse até que eu ignoro, que eu nunca falei. O que está lá é o que está escrito. Um dia a humanidade toda vai saber a verdade. Que fiquem à vontade, que tenham toda a minha paz. E você tem algum ressentimento, né? Eu penso que não, você nunca tive esses sentimentos, né? Ressentimentos com Barrabás, porque ele foi solto e você sofreu aquilo tudo, ou tinha que sofrer aquilo mesmo? Não, ele tinha, então já que fiz essa pergunta, o Barrabás apenas era a bola da vez. Uma vez que aí eu vou explicar bem claro isso, na medida do tempo, que se aqueles que estavam sob custódia de Roma, que estavam monitorados por Roma, queria um revolucionário que pegasse armas para libertá-los, e o Judas Iscariotes mesmo acreditava que eu ia ter que pegar em arma, que eu ia ter que fazer um levante armado. Não compreendia a minha missão. Então, no caso de pegar em arma, o Barrabás era uma espécie de, se fosse no dia de hoje, um assaltante de banco. Era um terrorista. Né? E daí, como tinha o Pilatos para se desvencilhar de mim, ele disse que o povo escolhesse. E poucos sabem por que o povo escolheu Barrabás. Porque o Sinédrio plantou no meio do povo, para cerca de cada 100 pessoas, um sacerdote. Para que na hora que ele sabia, o Sinédrio, o que ia acontecer. E na hora que o Pilatos mandasse escolher, no meio de cada 100 pessoas tinha um com a voz de crucifique, crucifique. Daí as ovelhas manipuladas, monitoradas, você sabe o que é isso, que você já viveu no meio deles, aqui no Brasil. Então, ela apenas amém, amém, pronto. Ou seja, Barrabás, Barrabás. E o que fazer com Jesus? Crucifique, crucifique, pronto. Sem saber o que faziam. Eu nem condenei eles, nem condeno. Nunca vou aceitar que digam que foram os judeus que me mandaram crucificar. Porque quem tinha o poder na mão era o Pilatos. Né? Ele que escolheu. E aí fica o lado considerado pelos estudiosos que ele foi o juiz mais covarde que a história registrou. Mas cada um pensa o que quiser. Eu sei que nesses longos anos de vida pública, 51 anos de vida pública, que eu sei, 40 que eu digo quem sou, eu vi pessoas conjecturarem em cima de uma coisa e de outra. Podem ficar à vontade. A conjectura é livre, o chororô é livre, a raiva é livre, o ódio é livre, fiquem à vontade. Só que o ódio não é tão livre porque depois dá problema no estômago, né? Ficam todos à vontade. Eu prefiro que não odeiem, que não tenham raiva, porque isso gera doença psicossomática, né? Fiquem à vontade. Eu estou tentando apenas explicar o que poucos podem compreender. Tenho toda a minha paz. Muito bem. O Henry, por que você tinha tanta raiva lá dos fariseus e aqueles saduceus lá no templo lá aquela vez lá? Você lembra? Deve se lembrar como se fosse ontem, né? Você entrou no templo lá dos judeus e quebrou tudo. Por que você fez aquilo? Não tinha raiva. Era a santa cólera de meu pai que se manifestou. Porque, afinal de contas, esse Jesusinho folclórico, mansinho, que apregou o chantageia o dízimo do salário dos incautos, esse nunca existiu. Eu sempre obedeci meu pai. Eu sempre, desde que eu vim ao mundo, e agora de novo, agora não chicotei os vendilhões do templo, no lado de fora do templo. Essa vez o meu pai mandou entrar no altar, e subir no altar, e diluir o bonequinho, que eles ficavam dizendo que era eu, que estava pregando na cruz. Quem quiser pode ver toda a minha história
Fala onde eu vou ver minha história. É www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível também o livro Despertador Explosivo, graciosamente para download, volume 1 e volume 2. Para quem não entendeu bem, é gratuitamente. Graciosamente pode deixar é gratuitamente. Não comercializamos com as coisas de Deus, né? Tudo é grátis. Aqui ninguém faz chantagem do dízimo, que ninguém vende sacramento, que ninguém pede esmola. Por quê? Porque meu pai não é mendigo, não chantageia o dízimo porque ele não é chantagista, e não vende o sacramento porque ele não é mercantilista da fé. Meu Pai, Senhor e Deus, que também é vosso Pai, se um dia o compreendeis. Fica bom. É verdade, né? O Henry nunca viu uma passagem na Bíblia de você indo lá dar dízimo, né? Nem pedindo dízimo, né? Engraçado isso, né? Os pastores pedem, né? Inclusive, se quiserem compreender bem, quero deixar uma coisa clara, já que falou de Bíblia, que na minha visão metafísica, a Bíblia sempre, eu reitero de novo, é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, e só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração do Pai, alguém pode entender os mistérios que nela contém. É sagrada assim, porque lá estão as marcas do Senhor, a lei do Senhor. Mas, como eu disse, depende do Senhor. Se alguém for ler a Bíblia sem pedir ajuda do céu, vai sair matando, porque está lá, mulher e criança. Está lá escrito que Josué matou, vai sair praticando incesto, porque está escrito lá que Ló praticou incesto nas filhas. Então, por isso, tem que pedir ao Pai o dom da assimilação, da compreensão, e daí também compreenderão que a chantagem do dízimo é crime, porque o Senhor disse assim: trazei o dízimo à minha casa. Não diz que era obrigatório, não diz que se não trazesse iam ser castigados. Trazei o dízimo. E qual era o dízimo? Eu acho que é oportuno explicar no que consistia o dízimo, já que eu sei que tu tens um conhecimento nesse assunto, você viveu um ambiente onde muitos chantagearam o dízimo, então vou explicar do que era o dízimo. Dá até para explicar em uma palavra, em uma resposta só, meu filho? Então tá, o dízimo. Naquele tempo, só tinha 3 classes sociais, basicamente. Era o agricultor, o pecuarista, e depois os prestadores de serviços, os doutores, os cobradores de impostos, né? Todo. Então, se tu criava gado. E para aqueles que compreendem e queiram conscientizar do que eram as leis naquela época, como é que funcionava. Então, por que o Senhor disse trazer dízimo? Tu criava gado, tu queria que teu gado não tivesse peste, que estava tudo bem com eles. Então, tu tinha que, depois de pagar os encargos sociais, depois de fazer tudo o que tinha que ser feito, o lucro, tu tirar do lucro 10% para dar para a casa do Senhor. Exemplo, se tu tinhas 100 vacas, né? E tu ias vender o leite da vaca, etc. Aí depois de pagar os criados, do lucro tu tiraria 10% para a casa do Senhor. Mas se tu fosse dar uma vaca para o Senhor todo mês, tivesse 10 vacas, no final do ano tu não tinha nenhuma vaca. Então não é o dízimo do capital, e sim é o dízimo do lucro. E aí que os falsos profetas agora ficam pedindo dízimo, o trízimo. Conheço religiões aí que cobram o trízimo. Então tudo bem, quem quiser bancar em causa vai. Mas eu estou aqui para avisar que não é a vontade do Senhor que alguém fique espulhado no seu salário, que fica com dificuldade para trazer para o falso profeta que, em nome de Jesus, chantageia o dia. Fiquem à vontade. Ótimo. Perfeito, isso mesmo. Dízimo é enganação. Tá vendo aí o próprio homem aí, Cristo, falando a verdade para vocês. A gente já vinha alertando aqui, né? Agora o inscrito aqui, ó, tá perguntando se você acredita em vida extraterrestre, nos aliens. E eu aproveito o gancho e pergunto também, se existir, eles vão ter que se converter também, senão não vão ser salvos? Como é que vai ser isso aí? Essa pergunta eu escutei muitas vezes, eu tenho muito gosto de explicar que existe sim vida em todos os lugares. Na Via Láctea, nas galáxias, nos sistemas, em Marte, mas é a vida que Deus dá, porque Ele é onipresente. Assim como Ele vivifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito.
assim também não necessita de religião, né? Porque religião, religare, se tu não pode fugir dele, não, de cometer um pecado, porque tu precisa de uma religião para te religar com ele. Então, Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Até aí onde tu está nesse instante, em ti. Se o Senhor sair, tu não és obrigado que, mas se o Senhor sair de ti, tu vai cair duro aí. E vai congelar a seguir. Tu precisa dele para vivificar o teu sangue, cada célula do teu corpo. E ele não é um velho barbudinho que está lá em cima com um chicote na mão. Ele é do tamanho do universo. Tu quer conhecer Deus? Quer ver o tamanho de Deus? Meça o tamanho do universo. Assim é Deus. Agora, o local que ele reina absoluto é lá em cima, onde ninguém viola as leis, onde ninguém faz mal uso do livre-arbítrio. Agora, aqui na Terra, tudo é livre, né? Cada um pensa e deve meditar muito antes de praticar o mal. A essa altura o pessoal está com uma curiosidade incrível, porque o pessoal gosta muito de astronomia e tudo mais, então aproveitar a sua presença aqui. Assim, você sabe se existe a vida? Se tem alguém aqui embaixo que deve saber, deve ser você, né? Se tem vida em outros planetas e qual planeta é esse, e se a gente um dia vai fazer contato com eles. Tá certo, eu não fui compreendido, então reitero uma vez mais. Tem vida sim, mas não de terráqueo, porque terráqueo só tem na Terra. Tem a vida que dá, se um planeta perder a vida, ele se esfacera. Ele tem a vida que é própria dele. Assim como na floresta tem vida. Esses tempos uma pessoa diz assim, poxa, me disseram assim, poxa, mas é floresta, aquelas árvores que não dão fruto, né? Então qual é a finalidade? Assim também me disseram que lá na Via Láctea, nas galáxias, se tem algum planeta lá que não tem vida, para que existe? Faz parte de um todo. Assim como na floresta da Amazônia tem árvore que não dá nenhum fruto, mas ela faz parte de um todo. Ela faz parte do contexto da natureza. E assim os planetas, as estrelas, o Sol, tudo tem vida, porque Deus, o Criador Supremo, não é obrigado a crer, que criou todas essas coisas e deu vida para todas essas coisas. Só que vida de terráqueo só tem aqui na Terra. Assim como eu também quero deixar bem claro para quem me ouve, que continuaram mentindo até hoje, que fui de carne e osso para o céu, isso é mentira, uma mentira comprovada. Mentira biblicamente comprovada. Porque eu disse, na hora da agonia, Pai, me abandonaste, em tua mão entrego o meu espírito, eu falei. Não disse entrego o meu corpo. Meu corpo foi devolvido para a Mãe Terra, e depois, para que cessasse a sessão de ultraje que perdurava, mesmo após a crucificação, os pessoal passavam lá e diziam, olha lá, disse que ia salvar todo mundo, e está lá, morreu, foi crucificado. Aí meu pai inspirou José de Arimateia a remover meu corpo, me concederam uma sepultura anônima, e sobrou lá só meu lençol, que agora se chama sudário. Então agora cada um pode pensar o que quiser, a elucubração é livre, a fantasia é livre. Agora a verdade, é inexorável, avassaladora, um dia toda a humanidade vai saber a verdade. Fique à vontade. Aqui dos planetas eu já te expliquei, que tem vida sim, o planeta está vivo. Só que não tem humano, não tem terráqueo. Isso eu posso garantir que não tem e posso provar que não tem. Eles têm dúvida se tem aqueles seres. Não tem, tudo isso é fantasia. Isso tudo faz parte do folclore, da fantasia para vender livros. Que se mais adianta insistir, eu te explico uma experiência que eu tive, aliás, nessa área. Né? Isso dá muito livro, viu? Vende-se muito livro. Aqui no Brasil, se queres insistir nisso, eu vou te falar alguma coisa a mais sobre isso. Que aqui no Brasil tem um indivíduo que ele era o presidente da Associação Nacional dos OVNIs durante longos anos. O nome dele é Rafael Cury. Quando ele saiu, depois de longos anos enganando, vivendo as custas desses incautos, ele disse publicamente, ao despedir-se da associação, que saía porque nunca viu um OVNI, não existe. Ele teve uma vez um debate comigo na televisão, lá em Curitiba, quando eu denunciei ele publicamente, que ele marcou encontro comigo lá no centro cívico,
num palácio onde tinha muita gente esperando para que eu falasse. Na última hora, botou os leões de chácaras a impedir-me de falar, depois de ter me anunciado no microfone. Isso lá no Centro Cívico em Curitiba. Fui convidado por ti oficialmente para um evento lá perto do Palácio de Iguaçu, lá perto do Centro Cívico. Tu viesse na Kombi, falaste comigo, marcaste-me, anunciaste o meu nome. Depois, quando entrei lá, tu te escondeste, não sei se no banheiro, e não deixaste entrar para falar. Então, daí, daquele dia em diante para mim, tu és uma pessoa que não pode ser levada a sério. Daquele dia em diante para mim, tu não pode ser levada a sério. Tem centenas de testemunhas que estão lá, que viram tu anunciar meu nome, dizendo agora o Henrique vai falar. Daí, os que estavam pagando o evento, te chantagearam, tu te escondeste num banheiro, não sei onde, e desse ordem para os leões de chácaras de não deixar eu falar. Então daí aquele dia em diante, para mim, Cury, como é Rafael Cury, eu não posso mais te levar a sério. Te lembra que tu viesse na Kombi, falaste comigo, o jornalista Pedro Lúcio te trouxe lá na Kombi, tu falaste comigo, disseste, daqui a pouco vou te chamar. Daí me chamaram, quando chegou, aliás, demorou uns 10 minutos, daí o Pedro Lúcio me levou lá, quando chegou lá, tu vinha te escondido. Verdade ou não é verdade? Aí tá. Depois, o que é que eu gosto dele? Não, realmente... Uma pessoa que marca, faz eu sair da minha igreja. Não, realmente você esteve no nosso congresso de ufologia lá. Estive. Eu me escondi porque eu estava com um pouco de medo. Você, aquela turma. Confessou que tudo bem. Mas vamos só sair desse aspecto, porque eu jamais quero deixar. O Mauro, eu sou presidente de uma entidade nacional, você sabe. Mas deixar bem claro que eu jamais convidaria uma pessoa assim para um congresso. E tudo sério. Testemunha de estudo sério. Você mas como? Se eu convidasse, sim. Tem o convite. Pedro Luz veio lá e disse, ele me levou. Tu viesse na Kombi. Viesse ou não viesse? Não podemos ficar nessa discussão aqui, gente. Ele veio lá na Kombi, não veio? Não, o tema não é esse. Tem uma testemunha aqui, uma. O tema não é esse. Ele veio na Kombi. Veio na Kombi no estado de São Paulo. Vamos lá. Chamar. Daí depois... Deixa eu te fazer a pergunta. Se escondeu no banheiro, como ele costuma fazer os comandos. E eu fiquei lá. Depois me permita fazer a pergunta. Me permita. Isso. Então vamos fazer de conta que ele esteve lá, foi meu convidado, mas só que não falou, não sei porquê. Pronto. Tá? Não, não é isso que aconteceu, tu não deixaste eu falar. Mas eu gostaria de fazer a leão pergunta. de chácara, inclusive, desse ordens para os leões de chácaras não deixarem eu me aproximar do microfone, inclusive. É verdade ou não é verdade? Que tem toda a minha paz. Eu só apenas dei esse pequeno detalhe para entender que existem muitos espertalhões vivendo às custas disso. E também, se há quem crê, fique à vontade. Geralmente as pessoas ociosas é que não tem o que fazer, ficam indo nessas coisas por elucubrando e depois até vendendo um livro a mais para, enfim, fazer parte do acervo, né? Mas não tem... Disso valor existe, sim, mas é espionagem, aparelho de país para espionar secretamente outro país. Eu tenho toda a minha paz. Muito bem. O Henry, assim, você nasceu no caso, nessa geração atual, né? Esse físico que você está aí. Ou é um espírito que a gente está vendo? Você está em físico agora, né? Claro, meu filho. Acabei de tomar água. Quero deixar bem claro, já que tu me perguntasse isso, que eu já percebi que tu quer saber as coisas como elas realmente são. Então, até porque isso já é uma história, né? Então, quero deixar bem claro que há 2000 anos, para aqueles que se iludem, há 2000 anos, a árvore genealógica na Bíblia mostra que a Maria foi fecundada por José. Está lá na árvore genealógica, que ela foi fecundada por José. Parece que olham e não veem. Deus mostra na Bíblia até agora. Então, ela foi fecundada por José, está lá escrito que eu vinha da linhagem de Davi, aí Davi gerou, veio um monte de gerações até que chegou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, está lá na Bíblia para quem quiser ver. Agora, é claro que Deus propiciou, quem quiser crer, creia, que antes, muito antes, o profeta Isaías anunciasse a minha vinda. E disse que uma virgem, ou uma moça, que depende da tradução, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. E comerá manteiga e mel, ou leite de mel, de acordo com a tradução. Cada Bíblia tem uma tradução diferente. Até aprender a separar o mal do bem. Comerá leite, comerá manteiga e mel. Por quê? Porque o leite coalhado é azedo, e a manteiga era feita de leite coalhado. E
Mas ela era doce. Eu tinha que experimentar as duas coisas. E dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive, eu estava assim, conhecendo as misérias do mundo. Com o nome de Emanuel, como está previsto. Só depois do batismo que assumi o nome de Jesus. Quem quiser entender, depois do batismo, depois do jejum. Depois que me purifiquei no jejum. Né? Como agora também, só depois do jejum que o Senhor revelou o mistério do meu nome. Que tem todos a minha paz. Então, já você está com um corpo físico, você nasceu de uma mulher agora novamente. Exatamente, claro. Tudo registrado. Tudo. Mas eu renasci, né? Ninguém é obrigado a crer. Mas quando você, assim, se percebeu que era Jesus, assim, que era o INRI, quando você percebeu que era Deus, como é que foi isso? Não, Deus, nunca, nem há 2 mil anos, nem agora eu disse que era Deus. Isso é sem vergonhice. Isso é uma malvadeza. Isso é coisa do primeiro falso profeta da era cristã, Paulo, que confessa que é mentiroso. Ele confessa em Romanos 3, versículo 7, que ele mentiu para agradar a Deus. Pode ver lá. Romanos 3, versículo 7. E quando um mentiroso mente e confessa que é mentiroso, só burro, só jumento continua seguindo ele, né? Pense bem. Ele confessa que é mentiroso. Né? Então você bem claro, está lá escrito que ele confessou que é mentiroso. Ele foi obrigado, não é que ele confessou porque era bonzinho, não. Ele foi coagido por uma assembleia a confessar que mentia, alegando que ele mentia para elevar Deus. Está lá em Romanos 3, 7. Mas então, o que era aí? Outra pergunta ainda aí. Quando você percebeu que era Jesus, era o INRI? Isso mesmo. Eu não percebi. Preste atenção. Eu fui tomando lentamente consciência de que tinha alguém que me comandava desde criança. Mas saber que eu sou quem sou, só no jejum em 79, em Santiago do Chile. E tudo isso que aconteceu desde os meus 5 anos de idade até agora, está tudo explicado naquele livro que a discípula já mostrou ainda há pouco. Que, se quiser, ela mostra mais uma vez. Mostra só mais uma vez. É um livro de... É grátis, por isso pode mostrar. O livro Despertador Explosivo, volume 1. Disponível em www.henricristo.org.br ou henricristo.net. É grátis o PDF. É gratuito o PDF. Volume 2. Sim. Para download é só na internet. Né? Então, tá. Então, só para compreender que está tudo explicado. Então, eu já expliquei mais de 400 vezes como é que aconteceu comigo as coisas. Agora, é claro que agora eu não posso explicar tudo de novo. Então, já está explicado. Eu posso só dizer que em Santiago do Chile, em 1979, eu tinha recém completado 31 anos, quando eu fui levado ao jejum pelo poderoso Senhor da vida e do destino, que é quem comanda-me desde criança, só que eu não sabia que era Ele, até chegar em Santiago. Sempre obedeci a ordem poderosa na minha cabeça, de uma única voz poderosa. Em Santiago ela se revelou e disse quem sou. Isso é uma história longa, note bem, já fazem 40 anos, 50, que eu comecei a vida pública, e 40 que eu, de Santiago do Chile em diante, anunciei ao mundo quem sou, enfrentando tudo e todos os ódios do dono de cabresto. Mesmo os fariseus estão tudo reencarnados aqui também. Fariseus, toda essa gente que me odiava, estão aí. Uns estão morrendo, outros já morreram, e outros estão aí blasfemando, xingando, até se multiplicar. Espero que compreendam o que eu estou falando. Fique à vontade. Aproveitando aqui o super do amigo aqui, o Seja Teu, eu vou embutir mais perguntas sobre isso, que é o que você acha da Igreja Católica e quem é pior, a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica, na sua opinião? Gente, que pergunta mais... Essa pergunta requer muita... Né? Preste atenção. A Igreja Católica, ela é a igreja do Imperador Constantino, né? Depois me falei, depois se eu não te falar, tanto me questiona de novo para poder explicar. O Imperador Constantino foi um dos mais sagazes imperadores que já apareceu lá na Europa. Ele deu um golpe de mestre quando ele viu que cansou de matar cristãos, que eles se multiplicavam, que todo cristão que era assassinado tinha parentes, e os parentes até para se vingar viraram cristãos. Então ele pensou num golpe assim, inspirado, pragmático. Pensou, em vez de eu ficar matando cristãos, eles se multiplicam, eu vou pegar eles, vou cooptar eles, vou paganizar eles, fingindo
que estou cristianizando os pagãos. Foi o que ele fez. E a prova de que ele paganizou e não cristianizou os pagãos, é que ele introduziu o domingo como o dia do Senhor. Aí está a prova simbólica, emblemática, de que ele paganizou o que sobrou da minha antiga seita, que nos primórdios se chamava Seita do Nazareno. Daí depois, a maior prova, a última prova de que ele era um malandrão espertalhãoníssimo, foi que ele só se batizou na hora da morte, viu? Só na hora da morte, pode ver aí. Ele não entrou, não disse agora eu vou ser cristão também. Não, é só na hora da morte que eles, para não fazer feio, né? Então é um espertalhão. Agora, daí, depois, no século VI, o Justiniano, né, que foi já o sucessor do sucessor dele, deu um golpe, mais um golpe fatal, no que sobrara da minha antiga seita de Nazareno. Ele decretou o fim da pré-existência da alma, que até então estava inserida na doutrina, né? E daí, obediente à mulher dele, a Teodora, que era uma mariposa que se fez imperatriz, ou cortesã, mariposa é para fora, era uma cortesã, uma senhora cortesã, mas era uma profissional do sexo. Então, ele mandou que, pode ver, está nos anais da história, isso que eu estou falando, ele mandou que eliminasse as 500 colegas dela, de quando ela vivia no mercado da carne, né, sexual, né? Daí vinham vozes no palácio que ele não podia suportar. Assassina, porque ela que pediu para ele na alcova para eliminar as colegas. Terá que morrer 500 vezes. Daí, isso eu estou falando dos anais da história. Daí ele pegou e foi obrigado a fazer uma reunião lá, meia boca, como se diz atualmente aqui na Terra, e decretar o fim da pré-existência da alma, porque na pré-existência da alma é que preconizaria de ela ter que morrer 500 vezes por causa da lei do talião, dente por dente, uma vida por uma vida. Então ele suprimiu da doutrina da igreja dele, outra coisa, igreja católica apostólica romana, porque é dele, né? Ele que fundou, foi os apóstolos dele que fundaram a igreja romana. Porque os meus já tinham morrido há 3 séculos atrás, né? Fica à vontade. Né? Mas eles deturparam seus ensinamentos. Ele falou, o que é pior? Eles mataram pessoas. Tem detalhe. Daí eles, não preciso nem falar, todos que têm o mínimo noção de história sabem da Inquisição, né? E quem não tem noção de história também já ouviu falar, né? Então, como eu disse, ninguém é obrigado a crer que Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão, do inferno não prevalecerão contra ela. Aí quando começou a prevalecer, Inquisição, chantagem de dinheiro, venda de indulgência, etc. Então, meu pai mandou eu aqui na Terra, de volta, que insiste em dizer, quem quiser crer, ninguém é obrigado, porque a verdade é avassaladora. Note bem, eu estou falando há mais de 50 anos e faz 40 que eu digo isso. Então, enfrentei o poder judiciário em qualquer país que estive, fui detido e ninguém pôde contradizer-me. Ao contrário, aqui no Brasil, onde eu renasci, reencarnei, as autoridades judiciárias reconheceram que meu nome é inocente. Fiquem todos à vontade. Perguntou qual a diferença entre os fariseus e as igrejas evangélicas. Qual pior? Não existe igreja evangélica. Existem igrejas farisaicas, né? São as igrejas onde estão os evangélicos, né? Que aceitam ter do dorso montado o lobo travestido de ovelha. O lobo que se finge de ovelha está lá montado nele. Esses são os que obedecem e cegos, mas que um dia vão se despertar. Da minha parte, é com um grande pesar que eu vejo, e faz muitas décadas que eu vejo, eles com esse jugo sobre eles, os que se dizem evangélicos. Falei com muitos deles. Aqui no Brasil, eu falei ao povo em quase todas as praças públicas. Aí no Rio de Janeiro, falei na Cinelândia muitas vezes, na Praia do Lídio também. Falava em 81, 82 também, enfim. Eu falei, mas só que eu vi que isso é uma espécie, quando a religião
passa a ser uma patologia. Daí não adianta a gente tentar libertar, a pessoa ama de ser prisioneiro. Daí siga a escolha, que a escolha é livre. Cada um pode escolher o que quer fazer da vida. Não acham que isso é de acordo com o livre-arbítrio concedido pelo Supremo Criador, único ser incriado, único ser incriado, hein? Ele não tem mãe. Único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Na minha visão neurometafísica, que tem todas a minha parte. Valeu, Henry. O Paulo está perguntando uma coisa aqui que eu vou embutir no seguinte também, que eu tinha uma pergunta para você. Vamos ver se eu acho ela aqui. Bom, ele pergunta assim, Vinícius pergunta para ele sobre o fato dele, no caso você, né, não existir na Bíblia de Israel. Aí eu aproveito e pergunto, você se considera judeu, e por que, judeu no caso de nascença, né, o sangue, né, judeu, e por que atuou em Israel e não no primeiro mundo da época, tipo Grécia, Roma, Pérsia? Eu sou judeu, fui ontem e sou hoje circuncidado. A principal condição minha é de obedecer, viver só para meu Senhor e meu Deus. Agora, na ocasião, no passado, por que eu não fui, digamos assim, não adotei, não reencarnei na Grécia? Eu também reencarnei há 2 anos atrás, não era a primeira vez que eu vim, né? É uma história comprida, a minha história biológica, digamos assim. Então, eu não escolho onde nascer, por exemplo, agora. Eu vejo tanta gente dizer, mas Cristo, desde quando nasceu, lá em Chile, mesmo quando eu me revelei a primeira vez, por que Brasil? Daí a mulher de um médico lá disse assim, por que Chile? Não é eu que escolho onde nascer. O nascimento, por exemplo, ninguém pode escolher onde nascer. Porque quando está no ventre materno, não tem voz, né? Quem decide onde vai nascer é Deus, não é obrigado a crer, eu compreendo, atualmente ateu, é Deus, mas, de repente, do nada, eu tenho um amigo aqui em Brasília, inclusive, que ele é baiano, mas ele estava aqui em Brasília desde 90 da mãe dele, porque é uma família tradicional da Bahia. Ele é médico, enfim, é um profissional da medicina. E ele é meu amigo do coração, meu filho do coração. E a família dele levou a mãe dele, gestante, na hora de nascer, às pressas para a Bahia, porque queria que nascesse na Bahia. E até isso eu posso garantir que só aconteceu porque Deus permitiu. Se o avião caísse, né? Ou se houvesse um ovo, ou ela podia parir dentro do avião. Então, olha aqui, eu estou vendo, ele botou uma coleção de lobos. É, uma coleção de lobo travesti. Eu vejo, tem um que está bem neurótico, aqui gritando, esperneando, boca aberta. Parece um urutau, né? Inclusive... Entra muita mosca na boca aberta, de urutau. Inclusive, Henrique, aproveitando que você gostou aí da nossa animação, vou fazer uma brincadeira aqui contigo, que na verdade é falando sério. Nota de 0 a 10. Aí eu vou falar o nome da personalidade e você diz de 0 a 10. 0 péssimo e 10 muito bom, né? 0 a 10 para o Papa Francisco. Bem, primeiro que na América Latina toda, quando percebi a América Latina, todas as vezes eu comi batata. Papa quer dizer batata, né, em espanhol, né? Não existe papa, é batata, né? Só que eu comia papa frita, na América Latina toda, porque eu percorri toda a América Latina. Então não existe papa, para mim. Segundo, que se fosse referindo-se ao idioma, digamos, italiano, padre, papa, então tem que dizer que há 2000 anos falei sobre isso. Eu disse assim, a ninguém chamei pai sobre a terra. Porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Então ninguém pode usar esse título de padre, que em espanhol também quer dizer pai, em italiano também, nem tampouco de papa, porque no caso é batata. Até que não é tão grave assim, que eu disse que não disse que era proibido se chamar batata, né? Vamos deixar isso bem claro. Então, eu não posso dar nota, né? Aliás, a minha explicação já é nota, né? A outra coisa, nada contra a pessoa, também fazendo um bom trabalho, né? Nada contra a pessoa. Inclusive, só falta no final
o término dele, se ele quiser ficar bem aos olhos do Altíssimo, só falta ele dizer bem, agora tá, o Cristo está aqui, sim, tá. Ele fez, é legítimo. Né? Só falta isso. Porque a outra vez, o antecessor do antecessor dele, quando saiu do hospital, disse, não teve coragem de dizer no Vaticano, mas disse lá numa igreja de periferia, tem até o registro jornalístico aqui nos arquivos, que agora está chegando a hora de esperar a volta, a terceira vinda de Cristo. Note bem, ele falou, daí disseram que ele estava, né? Mas sabe o que ele quis dizer, terceira vinda? Porque ele reconheceu Cristo, primogênito de Deus, a primeira, não importa se era Adão, não importa, primogênito de Deus, que eu falei há 2 anos que eu era o primogênito de Deus. Falei que era mais velho que Abraão. Então tá, a segunda, há 2000 anos, Jesus, e agora a terceira, Ingrid, né? Mas daí ele logo desencarnou, não teve coragem de dizer que eu já estou aqui. Mandou que esperassem, né? Bem, mas de qualquer maneira, aquilo tem que andar. Muito bem. Então, quanto a isso, eu já disse, eu não posso dar nota, né? Inclusive, bom, eu não vejo 0 como número, né? Fique à vontade. E, então, já que não é nota, você não prefere dar nota, dar uma opinião mais embasada, o que você acha do Edir Macedo, do Valdemiro, Santiago e do Malafaia? Bem, agora vamos por vez, né? Não dá para pegar tudo num pacote só. O pedir mais cedo, né? Pedir mais cedo, ele pede mais cedo que os outros, né? E olha como pede. Ele é um magnata, espetalhãozíssimo, bobeando muito, ele é mais inteligente do que Constantino, né? Para essas coisas. E ele fundou a Igreja Universal do Reino do Demo, né? E que muita gente foi nessa baba, né? Mas não tem uma coisa. Aqui na Terra, se ele não existisse e esses outros também não existissem, nem ele, nem o mala falha, que é aquela mala que bota dinheiro dentro e nunca enche, ela falha, sai pelo buraco. Então, se esses não existissem, então eu seria o primeiro, eu seria o falso profeta. Entende? Então eles têm que existir. É um mistério. É fundamental que eles aparecessem, não para ficar para sempre, mas eles aparecessem gritando: aleluia, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Conforme eu vaticinei há 2 anos que eles viriam em meu nome. Em meu nome é obsoleto Jesus. Então eles conseguiram fazer isso. Então esse aí já está, tu sabe, ele tem um verdadeiro império, né? Ele foi expelido provisoriamente de Angola, né? Vamos ver o futuro. O futuro a Deus pertence. Né? Não sei se tu sabe que os angolanos deram um bata, né? Muito bem. Daí depois tem esse outro aí que tu falasse que era antes capacho dele, né? Era da mesma panela, né? Tá vendendo... Valdemiro. Aquele um que vende um grão de feijão por R$1.000. Interessante, esse feijão dele deve ser milagroso, né? Nada a declarar uma coisa, uma pessoa que faz isso, tem que estar, inclusive que a gente vê chorar na televisão, faz um monte de coisa, eu não vejo, mas me mostraram, e daí, assim, mostrar algumas imagens, né? E daí, então, nada a declarar. Qual é o outro artista que tu quer saber? Tem um que está filho de urubu ali. O Malafaia, né, você falou, né, mais ou menos, né? A Igreja Vitória em Cristo. Olha só como eles são espertalhões, presta atenção. Vitória em Cristo é o Malafaia? Assembleia Vitória em Cristo, Assembleia, note bem, ele bota Assembleia de Deus, né? Então, para poder plagiar bem plagiado e não ter problema jurídico, acrescenta Vitória em Cristo. Olha como é espertalhão, né? Não tem nada a declarar, né? Sobre uma coisa. Um dia uma jornalista foi perguntar para ele, né? Se ele queria falar comigo. Uma jornalista, Sabrina Sato, tem até no registro aí. Eu não tenho tempo para falar com esse cara e tal, né? Claro que ele não tem tempo mesmo. Naquele tempo não tinha essa pandemia, ele tinha que ficar contando dinheiro, né? Contando dízimo. Agora deve estar escasso, deve estar sendo, né? Lembra que ele pulava de um lado para o outro, parecia um peru, dizendo: a minha igreja não vai fechar, né? Você já notou bem como eles precisam pular feito uns canguru para poder hipnotizar os incautos?
Você tem uma ideia, eu sei, já que tu está falando isso, você tem uma ideia do que eles fizeram para enganar os que não enxergam? Quantas pessoas vêm nas igrejas deles, trazido uma maca e dá um passe lá e levanta para fazer de conta que a pessoa era doente, né? Veja isso aí, Tura. Eu vi tudo isso direto. Eu vi pela televisão, claro. Né? E vi coisas do arco da velha, entende? Agora eu posso fazer uma comparação, já que eles existem, fazer esses teatros todos, né? Então, se alguém quiser poder olhar lá na internet, onde tem o jornal da França, mostrando com o povo na praça pública, né? Que lá não dá para levar nenhum cadeirante falso, né? E daí tu pode ver como é que era lá. Está lá os jornais da França, na minha página, disponível para quem ver. Nem fui eu que trouxe o jornal, os franceses que mandaram para cá. Né? Aí pode ver quando é Deus. Eu nunca fiz milagre nenhum, nem há 2 anos, nem agora. Quem faz, eles me disseram há 2 anos, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele é que faz as obras, logo eu nunca fiz. Mas vamos adiante. Então, esse cilindro que me mostrasse aí, com esses artistas, cada um está, não sei se tu notou, cada um está fazendo uma pose diferente. Foi tu que escolheu essas figuras, né? E cada um está fazendo uma pose, você vira aí, não dá para ver? Sim, dá para ver. Um está parecendo um urutau, assim, com a boca aberta, esperando as moscas. E o outro está com a cara de quem está num tribunal de exceção. Aquele roupa preta, eu não sei quem é. Tem um padre que está no tribunal de exceção, assim, sendo julgado. Ele está vestido de urubu. E tem aquele outro que está... Hein? O padre é o padre Gargamel, o Henry. É o padre aí, Paulo Ricardo, eu acho. Paulo Ricardo. É o Malafaia católico. Gargamel, quer dizer, que é mel, então. Tá, vamos lá. De papel para guia boiado. Ah, aquele outro é boiadeiro, tá? Agora para entender bem. O Valdemiro. Boiadeiro, ó. Só falta o touro aí para montar. Bem, tá bom. Ô, Henry, o Rocha está perguntando assim, se Deus ama a todos, por que criou o inferno? É uma excelente pergunta. Que vem a calhar. Já respondi mais de 400 vezes, mas já respondi durante mais de 40 anos. Deus não criou o inferno. Os homens que inventaram o inferno para infernizar a vida dos incautos que creem neles. Preste atenção. E eu vou te mostrar onde é que o inferno, para esse que está me perguntando e para quem quiser, ele quebra e não mostra onde é o paraíso. Tá? Para ver que Deus não criou o inferno. Quem cria o inferno, por exemplo, se tu que está me ouvindo agora, cometeres um delito, um grave delito, tua cabeça vai ser um inferno, ela vai esquentar de medo que as autoridades vão te prender, vai tentar fugir, enfim, aí tua cabeça vira um inferno, ela esquenta. O inferno é na cabeça dos delinquentes, quando eles veem que tem, exceto os psicopatas. Esses não esquentam, porque a natureza deles é diferente. Muito bem, e o paraíso, meus filhos, o paraíso não é um local com árvores bonitas, frutíferas. Não, o paraíso é na cabeça também daqueles que andam dentro da lei divina, que estão em harmonia, que não odeiam, que não matam, que não estupram, que não invejam. A cabeça deles é um paraíso. Né? Então, o inferno e o purgatório ainda quebra de lambuja o purgatório. Então está explicado que Deus não criou o inferno, o homem criou para si mesmo. Purgatório é o hospital, o presídio, o manicômio, onde as pessoas vão purgar. Entende? Compreendeu isso ou não? Sim, sim. Onde eles vão purgar. Ficam semanas, meses, até conseguir autorização para sair do corpo. Né? Ou então uns voltam para casa. Depende da penitência que está preservado, está reservado para cada um. Fique à vontade. Eu sei que tu está vendo coisas aí eu não posso ver de diferente. Mas é que a webcam dele fica de lado. Ah, tá. Não, ele já tinha explicado. Perfeito, não fica à vontade. Ele não pode colocar de frente. Eu estou vendo o que ele está questionando. E tem pessoas que tem que cuidar. Ô Henry, você não gosta de ser chamado de Deus, né? Pelo que eu entendi. Aliás, é pecado alguém dizer, presta atenção, um dos crimes mais repugnantes que os donos de cabresto cometem é dizer que Cristo, que Jesus é Deus. Né? Isso é um grave
pecaram. A maior prova que eu aproveito para dar agora, quando eu estou falando diretamente, segundo me conta, ao vivo, a prova que eu dou que isso é mentira, que na hora da agonia, prestai bem atenção, se eu fosse Deus, a quem eu disse, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito, além de dizer que não ia para o céu de carne e osso, sim, que era só em espírito, se eu fosse Deus, a quem eu estava invocando? Está a prova contundente para esses charlatães, esses empulhadores, que ficam querendo dizer que Jesus é Deus. Aliás, o pediram mais cedo, colocou na frente das arapocas dele, Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor? Né? Isso é uma mentira deslavada, exceto no templo do Satanão, lá ele não votou. Pelo menos eu não vi. Ô Henrique, então, partindo dessa tua linha de raciocínio, que eu até concordo, então o Islã está certo, né? Porque ele diz que você é apenas um profeta, não é Deus. Eu não posso opinar sobre o Islã, mas se ele disse isso, está certo. Eu não posso opinar, porque eu só posso opinar sobre judaísmo e cristianismo. Essa é a ordem que eu tenho do meu pai. Agora, quero deixar claro, já estou falando sobre isso, que falei de novo. Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você tem ideia, o dia que a humanidade souber que eu não fui de carne e osso para o céu, o que sobra desses que são vítimas, se dizendo cristãos? O que sobra? Se o próprio Paulo, o primeiro falso profeta da era cristã, que disse que se eu não fui ao céu de carne e osso, então a fé deles era má. Imagina, quer dizer que você depende, a tua fé depende de uma mentira. Entende? Mentira. Outra coisa, já que estamos aí, já que eu sei que eu passasse por mais experiência, já estudasse bastante sobre isso, não custa dizer mais uma coisa aí. Lá no espaço sideral, cientificamente provado, combina a temperatura 273 graus Celsius negativos, ou seja, gelado total. Então eu estou lá congelado, nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, como você sabe, que está na Bíblia, se é que você já leu, né? Então, quer dizer, eu fui nu para lá, e lá não tem ar para respirar, então não posso respirar, estou lá nu, daqui a pouco eu vou voltar de lá, nu, né? E congelar, que só derrete o gelo na metade do caminho, né? Olha só que absurdo, quanta fantasia, entende? Quanta fantasia. E daí, outra coisa, outro detalhe importantíssimo, que lá em cima o tempo não conta. Quando eu partir daqui da Terra, então assim, em breve voltarei. Olha, ele está lá, e porque lá não conta. Agora não faz nem um minuto que eu fui crucificado na contagem lá de cima, que não tem calendário. Entendeu? Não faz nem um minuto. Porque lá não tem calendário, lá não tem relógio, lá o tempo não conta lá no infinito. Então, logo, para quem quiser raciocinar, analisar no âmbito da ciência, que não é possível alguém ir de carne e osso para o céu. É só uma questão de raciocinar. Agora, seres raciocinantes compreendem o que eu falo. Mas tem criaturas que não. Detalhe. Muito importante salientar nisso ainda, já que tu estás, e teus ouvintes me ouvindo, que se eu fosse de carne e osso para o céu, né? Se eu fosse. Daí, agora, além de quando eu voltasse, eu teria que chegar aqui na Terra, nu, né? Se fosse o caso. Né? Como é que eles iam encontrar? Como é que eu ia fazer? Raciocine. Não tem como ir de carne para o céu e não tem como voltar. Então, eu até quero deixar bem claro que esse Jesus, esse Cristo que ele já pregou, esse Cristo nunca existiu. Esse que foi de carne para o céu, esse Cristo que faz chantagem de dízimo, esse Cristo que aceita ficar pregado numa cruz como um Jesus de gesso, de mármore, de ferro, não existiu. Aí é uma fantasia. Cada um tem direito de fantasia o que quiser. Fica à vontade, só que eu queria, como eu quero que a humanidade, como meu desejo de coração, que se despertem, que vivem numa agonia. Entende? Outra coisa importantíssima, que talvez se deve ter visto, para quem quiser compreender. Quando o pastor diz assim, quem quer receber Jesus? Daí vem
sempre alguém que foi na igreja, levado por alguém, um curioso. Daí aquele que levou ele na igreja diz assim, vai lá, rapaz, não quer receber Jesus. Daí quando chega perto do impostor, que se diz pastor, aí ele se ajoelha e vai receber Jesus. Como receber Jesus? Se quem está ali é um sujeito engravatado. Outra coisa, e quando ele diz, sai demônio, alguém vem lá endemoniado. Quando a cena é verdadeira, que geralmente é teatro, mas se a cena é verdadeira, que alguém veio lá e caiu porque o demônio o derrubou, preste atenção quando ele diz assim, sai demônio. Ele não diz que diz sai demônio do corpo dele, ele tem uma legião do demônio no corpo dele, ele manda sair, sai um só que pega o indivíduo e derruba. Não sei se você está me entendendo, não é para me entender que você está levantando, mas fica à vontade. Ótimo. O Henry, então o Lutero ele não salvou o verdadeiro evangelho, né? O Lutero foi um espertalhão. Está certíssimo ele, melhor se escapar, mas ele podia. Por que ele não saiu daquelas fantasias todas e não foi carpinho lote, em vez de querer enganar usando meu nome antigo, obsoleto de Jesus? Mas por quê? Por que ele tinha que ficar continuando e montar uma igreja dele? Por quê? Se ele fosse sincero mesmo, honesto, queria parar das mentiras em nome de Jesus, ele ia trabalhar. Ele era um homem saudável ainda. Né? Ele até, segundo me conta, casou com uma freira e tudo. Então ele podia trabalhar. Se o trabalho dignifica o homem. Né? E eu posso falar isso com autoridade. Eu, na minha adolescência, trabalhei sempre, até receber a ordem de começar a vida pública. Trabalhei de padeiro, drogado, então, trabalhando de manhã em entregar o pão. Trabalhei de verdureiro, entregando verdura. Trabalhei duro. Né? Trabalhei de mascate. Então, quer dizer, eu acho que o Lutero, se ele quisesse deveras parar de mentir, simples, ele, como alemão que era, os alemães gostam de trabalhar. Geralmente, quando estive lá, eu vi que eles amam o trabalho. Então, eu ia trabalhar. Né? Vamos lá, qual é a outra pergunta? Então, aproveitando esse gancho aí que você falou do trabalho, que você foi bom em certas coisas, você ainda continua um bom carpinteiro? Não, eu nunca fui bom, disse que trabalhei, né? Porque bom é só o Senhor Deus, meu Pai. Então, eu não trabalho. Agora, não trabalho de carpinteiro, e há 2000 anos, apenas era auxiliar, né? Então, logo não posso, nem eu vejo. Inclusive, por exemplo, eu posso te dizer uma coisa sobre carpinteiro, né? Sobre marceneiro, carpinteiro, né? Afrouxa uma cunha, afrouxa todas as outras. Pense nisso. Entendeu ou não? Pode repetir, por favor? Afrouxa uma cunha, afrouxa todas as outras. Isso é verdade mesmo. Então, isso é verdade. Isso serve para tudo. Né? É verdade mesmo. Afrouxa tudo. Então vamos lá, qual é a outra pergunta? Que daqui a pouco eu vou pedir daqui a pouco uma bênção, Pai, não és obrigado a crer, mas eu peço por aqueles que estão me ouvindo, que porventura precisem, né? E também posso passar uma pequena mensagem de despedida, mas pode perguntar de novo. Queria agradecer o pessoal aí, 435 ao vivo aqui com a gente. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal. Não esqueça, considere ser membro do nosso canal para a plataforma ajudar na divulgação, beleza, gente? Deixe essa força aí, porque eu fui lá fazer o contato com o Henry, que é muito ilustre aqui no nosso canal. Mais uma vez o canal Vinícius César aí, fazendo as inovações. Outra coisa é que é curioso que eu nunca vi nos evangelhos, você nunca falou nada contra os gays, né? Por que o Malafaia cisma tanto com essa classe aí? Por que será, hein? Não entendi. Eu tenho muito medo de sair do armário. Né? Ele fica falando mal. Todo gay enrustido fala mal dos outros. Eu não estou dizendo que ele é. Só sei dizer que na minha longa estrada, horrível, na minha longa marcha sobre a terra, eu vi de tudo. Tudo. A primeira coisa que um mentiroso, por exemplo, precisa fazer é acusar os outros daquilo que ele é. Então, cada homem bigodudo, machão, bravo, falando contra os viados, chamavam de viado naquela época. E depois descobri que ele também, depois da meia-noite, ele dava uma rodeada na bolsinha
Quantos? Eu conheci um fazendeiro lá no oeste paranaense, que veio me consultar, e eu perguntei para ele por que ele, né? Então, já que tu perguntou, eu vou te falar o que ele... Eu disse assim, por quê? O que aconteceu? Ele era esse fazendeiro rico, tinha uma mulher bonita, lembro até do signo dela, signo de peixes. Daí, eu disse assim, escuta, mas o que aconteceu contigo, tal? Quando ele veio me consultar, o que eu achava e tal, né? Não, nada contra, eu não tenho nada contra ninguém, tá? Eu sou regente de almas. O que as pessoas fazem em quatro paredes é um problema pessoal de cada um. Mas daí ele disse, porque eu tive tanta oportunidade com as mulheres, esse homem. E daí um dia eu queria saber por que elas sentiam. Entende? Daí eu optei por fazer uma experiência dessa. E conheci outros. Inclusive tem uns gays que desmunhecam e tudo, assim, faz aquele ritual, mas na verdade porque eles querem pegar alguém, né? São os gays ativos. Tem tudo isso. Nada contra. Olha, preste atenção na minha condição. Uma vez, na TV Record, me fizeram essa pergunta sobre os gays. Na TV Record, falei 36 minutos, rodeado de falsos profetas, que estavam ali, mas naquele tempo que o Ratinho era livre, ele me convidou, eu fiquei lá. Pode ver, está no ar isso aí, está no YouTube, pode ver. Eu falei ao vivo, 36 minutos, e daí me perguntaram, naquele ambiente pesado, o que eu achava. Eu expliquei, né, porque me perguntaram sobre Levítico, né? Daí eu expliquei para eles que cada um deve ser responsável pelos seus atos. Então, eu sintetizei a minha resposta assim, com as seguintes palavras. Assim, vou dizer o que é pecado. Quem quiser entender o que é pecado. Da parte do meu Pai, Senhor de Deus, eu vos falo, e agora de novo, o que é pecado? Eu reitero uma vez mais. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou para outro. É pecado. Tudo que fizeres que não faz mal para ti nem aos outros, não é pecado. É isso que eu disse. Daí, eles ficaram lá, tinha uma hostilidade muito grande no palco, tinha uma multidão lá. Daí eu disse assim, agora se um homem, se tu, eu falei, eu sei que não é teu caso, eu falei para ti, né? Mas se tu sentir-te bem em te acostar com um homem, no quarto, com a porta fechada lá, isolado, daí é problema teu se não fizer mal para ele. Agora, tu pegar ele na mara, na força, daí já é pecado. Ou se não fizer mal para ele nem para ti, é um problema teu. É uma questão de foro íntimo. Eu não vivo como homem no mundo. Desde 79 eu vivo só para o meu Senhor e meu Deus. Eu não renunciei ao sexo. E sim, Deus me deu poder sobre a carne, como há 2000 anos, que eu disse há 2000 anos assim, animai-vos, eu venci o mundo. Por quê? Porque eu tinha conseguido poder sobre a carne depois do jejum, e daí não tinha essas inquietudes que são inerentes aos homens normais. E eu vivo num outro plano, eu sou um sonâmbulo, que de vez em quando sou obrigado a falar aqui na Terra. Fique à vontade, quem quiser entender, entenda o que eu falo. Fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Oi, e aproveitando, né, e aqueles dizem que teve um namoro aí entre você naquela época e a Maria Madalena. Que conversa é essa aí? Será que é verdade isso? Perfeitamente, excelente pergunta. É boa para fechar mesmo as perguntas. Preste bem atenção. Tu e quem me ouve. Se eu tivesse encontrado a Maria Madalena antes do jejum, isso era possível. Antes do jejum. Porque lá, sabe, tem um relato na Bíblia que eu posso garantir que eu sei, eu senti, eu revi. Meu pai me mostrou como numa tela o meu passado, depois do jejum. Então, se eu tivesse conhecido Maria Madalena, era possível eu ter tido uma fé com ela. Mas eu conheci, ela veio a mim depois do jejum, quando os homens trouxeram-na, dizendo, mestre, inclusive nem me reconheciam como mestre, mas falavam assim só para dar uma melada na coisa. Mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério, e Moisés na lei diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? Eu respondi olhando para eles, vendo, se eu não tivesse vivido aqueles dos 13 aos 30 anos como homem no mundo, conhecendo os pecados do mundo, eu diria acomodado, sossegado, cumpra-se a lei. Entendeu? Eu diria.
Mas como eu sabia que todos pecam e sabia que aqueles homens mais velhos que estavam na frente com as pedras só estavam ali querendo executá-la porque ela não deu confiança para eles, e os jovens estavam ali indo na onda, eu disse: aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os velhos foram os primeiros a jogar as pedras no chão de volta e se retiraram. Então agora tu calcula, porque até agora ninguém explicou por que aqueles velhos estavam com tanta raiva dela, tá? Pense bem, os mais de idade. Porque ela não deu bola para ele, não deu confiança, né? Então ela ficou comigo, eu tinha contato com ela sim. Contato que eu tinha com ela, que ela se ajoelhava para tomar a bênção, entende? Assim que era o contato. Vou mostrar agora mesmo. Eu vou pedir ao Pai uma bênção para uma discípula minha. Oh Pai Santo, sinta em tua cabeça, em tuas mãos, em teu corpo inteiro, a santa energia do Pai. Oh Pai, abençoe tua filha com saúde, doce justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, oh Pai. Perdoe, oh Pai Santo, seus pecados, dele poder sobre todos os demônios, sobre a carne, sobre todos os males. Uma vez mais te dou graças, porque escutas e atendes minhas súplicas, Pai Santo. Porque escutaste e atendeste as súplicas do teu servo. De acordo com tua fé e perseverança, a fé doravante será sempre mais forte e mais saúde terás que qualquer ser humano que ainda não recebeu da parte do meu Pai, Senhor de Deus, a bênção com fogo e Espírito Santo. Pronto, minha filha, pronto, vocês todos aí, o que saibam com o contato que eu tinha com a Madalena. Era esse o contato que eu tinha com ela e que me seguia. Atualmente dizem que por que eu tenho mais discípulo do que discípulo. É simples. As mulheres naquela época não podiam ser situadas como discípulas comigo. Elas me acompanhavam, seguiam-me e até me serviam com os seus recursos pecuniários. E porque naquela época, infelizmente, as mulheres eram consideradas como que inferiores, né? Porque a ignorância que cegava os homens não permitia que eles vissem que sem mulheres não teriam nem nascido, né? E daí, meu pai disse que depois que eu reencarnei em 48, renasci, justo no ano que eu renasci, a ONU proferiu um edito lá, uma declaração, dando direito de igualdade para as mulheres com os homens, em que pese nem todos os países respeitarem. E eu, da parte do Senhor, tenho discípulos homens e mulheres, mas se elas têm o dom da intuição, que quando elas estão conectadas com Deus, Ele está sempre vigente, e elas conseguem ver até antes deles, às vezes, quem sou. Eu, da parte do meu pai, as acolhi e elas seguem-me. A minha discípula mais antiga, só para ter uma ideia, ela veio comigo 34 anos, desencarnou com 87 aqui em Brasília. Se alguém quiser, pode ver a hora que eu devolvi ela para a Mãe Terra, as últimas palavras que ela falou antes de partir, falando sobre mim, sobre a minha missão. Está disponível outro sim naqueles endereços eletrônicos, né? No site henricris.org.br. Agora, vou adiante, se tu derem tempo um pouquinho, passar uma mensagem, né? E uma bênção do Pai para todos que estão me ouvindo. Ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a tomar a bênção, mas eu vou, da minha parte, proceder. Ok? Então, se tem muitas perguntas, tu coleciona elas. E uma outra vez, a gente volta a ter um contato, ok? O Henry? Fala. Eu posso fazer só mais 2 perguntas? É muito rápido. Vamos lá. Não, vamos, tudo bem. Só uma 2 perguntas que é do amigo Daniel aqui, que, enfim, que o budismo, ele diz que no caso você, né, Jesus, o nome antigo, era uma das reencarnações do Buda, né? No caso o budismo. E o hinduísmo diz que Jesus é um dos avatares de Vishnu, só falta mais uma manifestação de Vishnu para o mundo acabar. Você é essa 10ª manifestação, segundo o hinduísmo? O que você acha do hinduísmo? Tá.
eu quero dizer o seguinte, respondendo, compreendendo as deduções deles, né? Inclusive, como eu falei ainda há pouco, eu só posso responder pelo judaísmo e cristianismo. É verdade. Tenho amigos budistas, mas tem a filosofia deles, eles sigam bem, que Deus os inspire e ilumine. Eu não vejo nada de mal neles, tá? Só que eu não posso opinar, entende? Sobre os preceitos, sobre a doutrina deles, né? Eu sei que se eles, sinceramente, tomaram consciência de que a morte não existe, que existe a pré-existência da alma, em falando-se da pré-existência da alma, para que não haja nenhum equívoco, queria lembrar para aqueles que acham que... Porque reencarnação, antigamente chamava-se pré-existência da alma. Reencarnação é uma palavra moderna, certo? Mas é a mesma coisa. Então, por conta da pré-existência da alma, que Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia 400 anos antes da era cristã. Só para lembrar disso, ele defendeu até o último momento a verdade e a pré-existência da alma, que é a verdade. Então, quem quiser, entenda, ninguém é obrigado. Então, vamos lá. Ele tinha mais uma pergunta. Qual é a outra pergunta? Outra pergunta é mais descontraída, né? Se você gosta de esporte, para que time você torce? O pessoal está perguntando muito. É o seguinte, eu aprecio o esporte, só que nunca me adaptei ao futebol. Para ser bem sincero, em futebol eu sou aculturado. Ou seja, eu não consigo sequer compreender certas coisas. Essa correria, compreendo que é um esporte, mas como é meio de campo, centroavante, essas coisas todas. Então, quando eu era criança, que eu fui na escola 3 anos, na escola pública, né? Então, um dia eu tive que jogar futebol lá, que está todo mundo lá jogando futebol no recreio, né? E eu, para não ficar de fora como um patinho feio, eu tive que assumir de goleiro, né? Eu não saberia me adaptar com aquela correria, compreendo? Inclusive, se o futebol fosse só um esporte salutar, eu até amaria muito mais ver tudo isso. O problema é que às vezes se torna violento e às vezes eu me sinto mal em ver um ser humano, um homem, ser vendido de um país para outro como se fosse um cavalo de raça, né? Essa parte eu não vejo muito bons olhos, não, mas cada um, são tempos modernos, né? Porque é feio, né? Acabei vendido. Fulano comprou Beltrano por tantos milhões, né? Eu sei que para eles isso é muito significativo, mas para mim, do ponto de vista neurometafísico, eu considero assim, na minha análise neurometafísica, assim um tanto quanto deprimente. Não importa que os milhões que ganhem, mas o fato de um homem aceitar ser vendido, na minha ótica, ele podia usar outro termo. Não podia dizer, comprei fulano, podia dizer que transferiu, mas não. Descaradamente fala, fulano foi vendido por tanto, né? Esta é a parte. Eu sou solidário com todos aqueles que lutam, que têm que sobreviver, não importa qual é a profissão. E eu sei que é uma profissão, né? Porque a outra coisa, ultimamente está muito complicado a violência, né? Para quê? A troco de quê? Um time ir lá encontrar com o outro para brigar. Entendeu? Eu vejo pela televisão tudo isso. Essa é a parte que eu considero negativa no esporte. O restante tudo ótimo. As torcidas, né? A torcida, estou falando da torcida organizada que vai lá matar. Eu vejo a gente se matar. Aí, cara, que horror. Eu não vou nem dar uma palpite, porque eu sei, posso ter suscetibilidade, mas quem raciocinar bem, vê que podia acontecer tudo isso menos a violência. Eu vi homem morrer no campo de futebol, né? Pela televisão, né? Que eu vejo, né? Isso é tão chato. Oi, essa é a última pergunta, né? Henry, a última pergunta na verdade, são duas em uma, né? E o diabo, como é que ele é? Ele é muito belo ou ele é muito horroroso, igual os crentes pintam ele hoje em dia, principalmente? Essa pergunta eu não podia deixar de responder. E a extensão é o seguinte, se você vê e conversa com Poseidon, Ganesha e Zeus, você consegue ver eles e tal? Como é que é isso? Não, isso aí, essa segunda extensão não tem nexo. Agora, a primeira
faço questão de responder, tá? Sobre o diabo, Responde a primeira. diabo, Kirila, demônio, capeta, capiroto, não importa o nome que deram para ele, né? Então analise bem como ele vos enganou. O demônio, o capeta, né? Ele é uma energia, não é um macaco com rabo e chifre, com tridente, como vos ensinaram. Eu digo vos, que eu digo não é para ti, mas, enfim, mas para todo mundo que acreditou na infância, na catequese do embuste, vinha um folder com a foto do diabo, com o inferno, e o diabo com rabo e chifre, espetando com um garfo, né, um tridente. Tudo isso, na minha ótica, na minha visão metafísica, é para enganar. Então, o demônio, quero deixar bem claro, então, agora. O demônio é uma energia. Por exemplo, se ele fosse visível, muito fácil de se livrar dele, de se esquivar. Mas ele chega sorrateiramente, entra na cabeça de alguém, no corpo, e faz a pessoa ficar com a tristeza, faz a pessoa se sentir mais infeliz de toda. Ela olha no espelho, acha-se horrorosa, porque ela não vê ela, vê ele. Né? O diabo, o demônio, que é uma energia sutil, ele incorpora num chefe de família, e o chefe de família mata um filho. Depois, quando ele está na delegacia, o diabo não vai preso, quem vai é a vítima dele. Então, na hora de ir para a delegacia, quando o delegado pergunta para ele, como eu já vi, por que você fez isso contigo? Por que foi? A troco de quê? Aí o réu diz assim, ai, doutor, eu estava fora de mim. Quem é que estava nele? O diabo, que, como eu disse, não é um macaco com rabo e chifre. Em todos os lugares, aí é que está o problema. E quanto mais alguém envereda para o caminho do mal, mais esse alguém começará a receber a visita contínua pelo demônio. Como eu estou vendo essas imagens aqui, ó. Esse cabra aí que está com a boca aberta, parece um brutal, está incorporado, olha aí, ó. Mas esse outro também, de óculos, está incorporado, o outro está com raiva, parece que está no tribunal de inquisição. Esse é o demônio que incorpora na pessoa, entendeu bem? Então o demônio, repito, para todos que quiserem me ouvir, a única forma de se livrar dele, quero fechar com chave de ouro esse encontro, é tu entrar no teu quarto, aí na tua casa, fecha a porta, invoca o Pai, como eu ensinei há 2000 anos, que está escrito em Mateus 6, versículo 6. Tu invoca o Pai, humildemente, o Pai ouve e vê o que se passa e te abençoa. O demônio não pode ficar ali. A hora que tu te ajoelha diante do teu Senhor, no teu quarto, sem ninguém lá, sem estátua, não, é tu e ele. Daí tu vês que acontece um fenômeno na tua cabeça. Uma leveza, um bem-estar, aquela tristeza vai embora. Se na primeira vez que tu ora o novo Pai Nosso, que pode ver, está disponível aí não deu ainda, na segunda, eu vou fazer essa oração curtinha, mas poderosa, para quem quiser aprender. Depois pode encontrar na internet. Ó, assim tu invoca o Pai no quarto. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanei aqui. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Aí no teu quarto ora, aí depois tu vê, tu sentes a energia do Pai sobre ti. Note bem quando eu disse, está em Mateus 6, versículo 6, para orar no quarto, com a porta fechada. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Eu não disse para ninguém que na igreja construída por homens, é no teu quarto, transforma a tua cama, o teu quarto, o teu ambiente sagrado, num encontro com Deus. Para que sair de casa, sujeito a ser assaltado? Eu já vi até assassinato dentro das igrejas. Vai em casa, lá tu ora ao Pai, ele te ouve, vê o que se passa e te abençoa. Os meus seguidores, eles aprenderam, não digo vem aqui não digo vem aqui não. Tem muitas pessoas lá na China, na África, que nunca vão poder vir aqui.
Entende? Mas elas aprenderam e aprendem a orar no quarto, com a porta fechada. Por que com a porta fechada? Para ninguém interromper, entende? Para ninguém... tu coloca com ele, com o pai, é tu e ele, nada mais. Bem, agora eu vou pedir, se não importa se terminou, não, né? Deixa a pergunta para outro dia, né? Tinha mais alguma aí? Deixa para outro dia, tá, meu filho? Então, ficaram muitas perguntas ainda, a gente faz uma parte 2 aí, se o Henry topar, né? E passaram alguns superchats aí, mas é muita pergunta no chat aqui, passaram superchats e não vi. Anote aí, como uma pessoa pergunta, assim, se uma pessoa como eu educado, eu gosto assim, vi que tu és uma pessoa experiente e educada, jovem, note bem, jovem e educado, porque já viu muitas coisas, eu sei que tu viste muitas coisas sobre religiões, né? Então, no outro encontro, na graça de Deus, ainda não vou pedir. Henry, você acha que eu posso ser salvo sendo assim conforme eu sou? Será que eu vou para o céu? Salvo? É. Meu filho, é o seguinte, preste bem atenção. Cada ser humano, preste muita atenção, não depende de ninguém para ser salvo. Eu sei, tu me pergunta isso, eu sei que tu és ateu, tu pode até depois, lá fora, achar, mas eu dá a minha resposta. Os ateus têm muito mais chance de descobrir Deus, de se comunicar com Ele, de se situar, de ser recebido por Ele, do que os fanáticos em religião. Porque os fanáticos, eles estão já aprisionados, estão encarcerados dentro de seus próprios corpos. Porque, preste atenção, já que tu fizeste essa pergunta, religião quer dizer religare. E se tu não podes fugir de Deus, nem na hora que tu está cometendo um delito, porque Deus é onipresente, vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Então, por que tu precisa de um malandro para te religar com ele? Um espertalhão? Então, tá. Essa parte já expliquei. Agora eu vou despedir, pedir ao Pai uma bênção. Ele vem visitar o senhor um dia. Inclusive, se um dia vier ao Brasil, importante, não importa se tu sabes ou não sabes, se tu queres ou não, se um dia vieres aqui, fala com a minha discípula, eu te recebo aqui, posso te responder algumas perguntas pessoalmente. Você pode gravar. E pode gravar a entrevista, pode fazer uma entrevista comigo, e eu te recebo aqui e posso responder umas coisas que eu assisti. Um pedaço de um vídeo teu aí, que tu gravaste aí, e eu achei interessante, e eu vi, né, o que tu pensas, né? Inclusive, tentei descobrir, porque aí pode dar mais Cristo sabe tudo, não. Eu não sei tudo, só o Pai sabe tudo. Só Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Oi, tem vaga aí para discípula? Se quiser ser sua discípula, igual essa jovem que apareceu? É o seguinte, não tem vaga para nada. Quem escolhe os discípulos é Deus, não é do cada crente. Então, se Deus mostra para uma pessoa que a missão dela é comigo, e Ele também mostra para mim, né? Entendeu isso? Eu tenho uma discípula aqui que eu considero ela caçulinha. Eu tenho 89 anos. Né? E ela cuida da parte de comida. O nome dela é Helga. A Helga. Ela é uma pessoa que está comigo há muitos anos. Ela é uma tinhosa mineira. Muito segura. Deve estar me ouvindo agora. Então, tem de todas as idades, meu filho. Mas aí é Deus que escolhe. E homens também, não? Homens também, peraí, não é só. Eu tenho discípulos homens também, tanto aqui quanto tem discípulo eclético e eclesiástico. Tem os beneméritos que participam da minha luta lá fora, tem os que eu nem conheço, mas que se tornaram beneméritos e que participam, porque eu, como eu te disse, não peço nada de ninguém. Agora, a pessoa que quer participar, ela vai lá no endereço eletrônico e vê lá, tem o número da conta pública que meu pai mandou que colocasse lá para quem quisesse. Há 2 anos, assim, dá com a mão direita, sem a esquerda, saiba quanto. Lembra disso? Pois é. Agora eu digo, clica com a mão direita, sem que a esquerda saiba quanto. Aqueles que querem participar, não peço para ninguém. Os meus beneméritos, os que participam de mim, eles estão todos conectados comigo. E sabem, no dia seguinte, sempre, a reação do corpo deles, em termos de saúde, de bem-estar, etc. Bem, agora eu vou pedir ao Pai a bênção, ok?
Daí, quando vieram aqui, inclusive, não tenha nenhum acanhamento em me fazer pergunta, eu respondo qualquer pergunta. Né? Ô Henry, faz uma oração aí para abençoar o canal, para ele crescer e tal, e abençoar os inscritos. É o que eu vou fazer agora. Mas antes eu tentaria passar uma pequena mensagem. Né? Certo. Um minuto, tá? Não sei se vai dar. Bem, meus filhos, antes de pedir ao Pai a bênção, uma vez mais da parte dele, eu reitero que ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro. Não vos impressione negativamente. Oferecei qualquer coisa que possa despertar-lhe o interesse, criando nele uma auréola de camaradagem. Não há região no país da alma onde não nasçam flores de bondade. Talvez não estejam ao alcance de um primeiro olhar. Todavia, com um pouco mais de observação, vós descobrireis ricas províncias onde abundam as sementeiras da luz. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhai nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e estiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora vou pedir ao Pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, justa e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, às 11 horas da manhã no Henrique.tv. Fala, despedir dele. Tchau. Tá? Tchau. Valeu, Henrique. Obrigado aí pela Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem henricristo.tv. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível para download, graciosamente, o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Até sábado. Valeu. Queria agradecer a todos vocês, as irmãs aí,
que atenderam, fizeram essa ponte aí junto com o Henry. E é isso, pessoal. Não sei se vocês gostaram. Foi bastante interessante. O pessoal participou em peso, né? Eu tinha muita pergunta aqui também, mas não deu tempo. E é assim que é. Você viu? É humilde, sincero. Aí ele falou o que ele pensa. E o nosso canal, a partir de agora, está mais do que abençoado, né, pessoal? O próprio Cristo aí abençoou a todos vocês. Disse que os ateus é bem mais fácil ser salvo do que esses religiosos cheios de dogmas, né? Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.